Provavelmente você está olhando para essa tela agora e o seu olho já está brilhando. Eu sei, gráficos e dashboards é uma das coisas mais interessantes que você tem para adicionar dentro do seu aplicativo para poder fazer a gestão da sua empresa ou do seu negócio. Isso porque você consegue visualizar seus dados de maneira muito mais visual e dinâmica. E isso ajuda muito na hora de você gerenciar as informações da sua empresa. Então hoje, nesse vídeo especial, a gente vai trazer um conteúdo que foi muito pedido, se não o conteúdo mais pedido por vocês aqui no canal. Como criar dashboards e gráficos dentro da AppSheet e visualizar os seus dados de maneira muito melhor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus, eu sou professor e desenvolvedor AppSheet aqui pela SkillKey e no vídeo de hoje a gente vai trazer esse conteúdo que, como eu disse, eu acho que foi o mais pedido por vocês aqui nos comentários, que é como construir um dashboard e um gráfico dentro da AppSheet. Assim você consegue visualizar seus dados de maneira mais visual, mesmo que fique um pouco repetitiva essa frase, e isso facilita muito na hora de você gerenciar as informações, de você entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. E eu sei, já faz um tempo que a gente não posta vídeo aqui no canal, mas é porque a gente está preparando esse tipo de conteúdo exclusivo para vocês e vamos trazer muito mais aulas aqui para frente. Então, hoje tem uma promoção exclusiva para vocês de Black Friday que eu vou falar mais no final do vídeo, mas a gente vai abordar um pouco esse aplicativo aqui. Ele já está pronto, eu vou entregar ele prontinho para vocês, mas os gráficos eu vou ensinar como que você monta para você aprender a aplicar esse tipo de conceito dentro do seu próprio sistema. Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente começar aqui a nossa aula, eu vou explicar um pouco do que a gente vai fazer durante todo o vídeo, toda a aula, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o aplicativo, o que a gente tem aqui, o que a gente vai construir, porque a gente tem esse painel de gráficos, inclusive tem um atrás de mim aqui também, mas vocês vão ver que esses dois aqui eles são iguais, a diferença é a maneira como os dados estão aparecendo apenas, mas os dados são os mesmos. Eu vou falar um pouco sobre o gráfico interativo, que na verdade é um dashboard interativo, como que ele funciona, como que você vai aplicar. Então, vou explicar para vocês. Depois, vou explicar como que vocês fazem a cópia desse sistema. Vocês vão copiar um aplicativo que já tem todas as vendas, clientes e produtos cadastrados. Por quê? Porque essa aula é importante você fazer o seguinte aí na sua casa. Você vai baixar a cópia desse aplicativo de graça. Esse aplicativo vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo. Então, fazer a cópia dele aí na conta da AppSheet de vocês. E aí, essa parte de gráficos, gráfico e gráfico interativo, não vai vir nessa cópia. Você tem que criar junto comigo para você estudar, para você aprender, beleza? Então vai ser isso. Depois que a gente montar toda a parte do gráfico ali, dos gráficos interativos, eu vou falar, na verdade, eu acho que no meio ali, eu vou falar para vocês de uma promoção que vai estar rolando durante o lançamento desse vídeo. Acho que vai ser isso. Aí depois a gente finaliza ali a nossa aula. Bom, vamos explicar então como que funciona esse sistema que vocês estão vendo aí. Eu espero não ficar muito em cima desses dados. Esse aqui é um sisteminha, gente, super simples de vendas. Inclusive, a gente tem diversos aplicativos que a gente ensina para vocês aqui no canal. O de vendas foi um deles. Aqui a gente vai fazer o cadastro dos nossos produtos, que são produtos super simples, né? Você vai adicionar ali o nome dele, a foto e o preço. São só essas informações que vão ficar inseridas ali, ó. Foto, nome, preço. Aqui tem um vendido, vocês vão usar isso aqui mais para frente. Clientes, a gente vai fazer um cadastro extremamente simples. Nome, idade e estado, tá? E aí eu já listei aqui todos os estados do Brasil, para a gente registrar os nossos clientes também. Vendas, vendas super simples. São duas tabelas que vão conversar aqui, que é cliente e carrinho. Vai selecionar um cliente, você vai criar ali o carrinho dele, né? Então, quais produtos ele está comprando, a quantidade. Você viu aqui que já puxou o preço unitário, já puxou o total e a venda no final, ela vai ter também o total dela sendo mostrado aqui, ó. Então, você vai ter o total, os dados da venda, aí depois você marca se é vendido ou cancelado. Eu já deixei bastante dados ou bastantes dados, não sei. Já coloquei bastante dado dentro da base de dados para a gente poder fazer análise ali no gráfico e aparecer as informações das barrinhas. Porque senão, se o banco de dados está zerado, você vai montar o gráfico e você não sabe se ele está funcionando, né? Então, copiei um aplicativo até para facilitar na hora de você testar se você está fazendo certo. Porque vai ter bastante dado inserido. Então é isso. O aplicativo ele vai ter essas três funções quando você copiar, mas o que a gente vai criar aqui hoje são os gráficos e o dashboard interativo. Nos gráficos, pessoal, a gente vai ter essa tela aqui, que é um dashboard, e dentro deste dashboard a gente tem 6 gráficos aqui aparecendo. Eu estou na frente de um, que é de localização também.
Então a gente vai colocar ali um gráfico de linha do valor das vendas em cada um dos dias. A gente vai colocar um gráfico de coluna para cada um dos produtos que a gente tem aqui que está vendido, tá? Para a gente saber qual produto está vendendo mais. Gráfico de status para a gente saber como que está o status do nosso pedido, se a taxa de cancelamento, quantidade de cancelamento, né, tá muito alta, 7%. Putz, é alto isso aqui é bom você dar uma olhada aí, porque se a sua loja está com 7% de cancelamento, alguma coisa tá acontecendo. Mas o vendido aqui ele tá em 61% e os pedidos que ainda estão em aberto, né? Às vezes é coisa que você não fechou, igual vocês vão ver que tem pedido que foi feito além do dia de hoje, que é o dia 24/11, ele vai estar em aberto. A idade dos nossos clientes, isso aqui é muito legal para o pessoal do marketing, para eles darem, bater o olho aqui e perceber, ó, entre 28 e 29 anos é onde a gente mais tem clientes, né? A gente tem uma faixa legal ali no 21 anos, mas o melhor é aqui, de 28 para 29. Localização, então, quais estados nossos clientes se localizam? SP aqui, estado de São Paulo, ele tá ganhando de lavada, ele tá com 9 clientes. Depois a gente tem o Rio de Janeiro com 6, Minas Gerais com 4, Rio Grande do Sul com 3 e por aí vai, tá? Mas a gente vai ver essa parte aqui da localização de duas maneiras. Nesse histograma horizontal e no histograma que eu tô em cima. Inclusive vocês vão ver que tem aqui, ó, por exemplo, bem no cantinho tá aparecendo o Acre aqui, ó. Ele tá com a quantidade zero. Por quê? Porque a gente já adicionou o Acre aqui como uma opção para você selecionar quando você está fazendo o cadastro do cliente, mas não tem nenhum cliente cadastrado naquele estado. Beleza? O dashboard interativo, eu tenho que mudar esse nome aqui, não tá legal. Dashboard interativo, ele vai ser o seguinte, pessoal. Você vai ter ali a lista dos seus clientes, as vendas, os estados aqui, a lista com todos eles, e os status das vendas. Então, quando você clicar, por exemplo, vendas em aberto, ele vai selecionar só as vendas em aberto. Você pode ver que sumiu o restante, não tem mais nada aqui. Inclusive, o valor aqui, ó, R$ 7.680 em vendas. Você vai ver só referente àqueles status. Ah, eu quero ver todo mundo. Então eu desselecionei, né? Eu cliquei de novo em aberto. Tá mostrando agora, ó, 26.760 e tem todas as vendas, inclusive vendida e cancelada. Se você clicar em cancelado, vai separar só cancelado. Se você clicar em vendido, só em vendido. Só os com status vendido. Então, o dashboard interativo ele funciona assim: você tem uma visualização, quando você clica, ele interage com outra. Mas tem uma regrinha que você tem que seguir para isso funcionar. Outra coisa, se eu não me engano, a Carolina aqui, ó, ela tem 3 vendas. Quando você clicar na Carolina, vai aparecer também os pedidos da Carolina e de onde a Carolina é. Então, todas as telas elas estão interagindo entre si, tá? Se você selecionar aqui, ó, por exemplo, São Paulo. Todos esses aqui são os nossos clientes de São Paulo. Agora eu quero ver os pedidos da Renata. Renata tem 2. Outra Renata aqui de 25 anos, 2 pedidos também. O Pedro, 4 pedidos. Então isso aqui, às vezes, para você navegar, é bem interessante, tá? Dentro da AppSheet, vocês vão aprender como fazer isso hoje. Bom, dito isso, vocês já entenderam como que o sistema vai funcionar quando ele estiver pronto. Agora a gente vai passar para a parte da cópia. Vocês vão ver aí na descrição do vídeo que nós temos um link, vai estar assim, baixar aplicativo. Alguma coisa desse tipo vai estar no texto. E você vai ter um link ali que você vai entrar, você tem que escrever o seu e-mail no formulário só para a gente te identificar. Você não vai pagar nada e você vai receber esse aplicativo de graça, tá bom? Então, vocês vão receber um link, vai ser bem parecido com o link que eu tô copiando aqui. Quando vocês entrarem nele, só acessar. Quando vocês entrarem nele, o aplicativo, ele vai ser demonstrado para vocês, mas ele vai estar com esse alerta aqui. Só aumentar para vocês lerem. O aplicativo está só para leitura, tá? Por quê? Porque eu vou liberar para você poder acessar o aplicativo, então você pode mexer nele aqui, você pode visualizar os dados, ó, vendas, posso ver aqui os produtos, mas vocês vão ver que não tem aqueles dois outros menus, né? Que é o menu de gráficos e dashboard interativo. Ó, eles não estão aparecendo nem aqui, e nem nessa barrinha que está atrás de mim, tá? Então vocês vão ter só o básico do aplicativo, a gente vai construir os gráficos depois. E você tem que fazer essa parte comigo. Vocês podem mexer aqui no sistema, pode tentar adicionar qualquer coisa que não vai atrapalhar outros alunos, porque não vai inserir os dados. Você não consegue editar, você não consegue usar o sistema. A gente liberou isso aqui só para vocês fazerem uma cópia. Como que vocês vão fazer essa cópia? Acessando o link, aqui no canto esquerdo você tem esse botão copiar aplicativo. Aí dentro da conta da AppSheet de vocês, depois que vocês fizeram o login, acessaram o link, vocês estão nessa tela, vocês vão clicar nesse botão
E aqui nesse botão, vocês não vão fazer nenhuma modificação. Você pode, no máximo, mudar o nome do aplicativo. Você não altera onde que ele vai ser salvo e não desativa essas opções. Por quê? Porque essas opções aqui vão copiar para o seu sistema tanto o banco de dados quanto as imagens, até para ficar bonitinho. Então, deixa do jeito que está, clica aqui em copiar app e aí você vai começar a fazer a aula. Como eu não vou usar nessa conta aqui que eu abri, vou usar nessa, eu vou fazer a cópia direto, né? O aplicativo é esse aqui, ó, Estudo Gráficos -base. A gente vai clicar aqui, copiar, não vou mudar nada. Na verdade, eu vou mudar só para YouTube, porque eu não quero ficar com 3 aplicativos. Eu tenho o roteiro, eu tenho o que eu estou liberando para vocês poderem copiar, e eu vou ter esse terceiro aqui, que é tudo o mesmo app, só que esse terceiro vai ser o sistema que a gente vai mexer aqui durante a aula. Então, ó, cliquei para copiar, no aplicativo de vocês vai acontecer isso aqui também. Copiando o aplicativo, você consegue explorar, mas não consegue fazer edições. Espera essa porcentagem aqui chegar ali no 100%, não deve demorar muito, porque essa porcentagem aqui significa que o app ainda está sendo copiado, tem dados sendo criados, configurações no Drive sendo realizadas, mas você vai ter o app aí pronto já já, tá bom? Então vamos lá. Vamos só aguardar aqui, na verdade, essa porcentagem. Enquanto isso, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos adicionar 3, 6, 7, 8 telas, 10 telas, na verdade. A gente vai adicionar 10 visualizações novas no nosso sistema e a gente precisa adicionar pouquíssimas fórmulas, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês o dashboard. Vou deixar aqui como tablet. Eu estou aqui dentro do sistema, estou aqui na frente do menu. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu deixar o menu para a esquerda, que ficaria aqui atrás da minha cabeça, eu vou deixar ele para a direita, mas vocês podem arrumar a localização que ele vai ficar aparecendo no aplicativo de vocês aí, de acordo com o que vocês quiserem. Isso não interfere. Então vamos começar montando o nosso dashboard, tá? Vamos lá, Views. Vou reduzir aqui, na verdade, para mobile. A gente vai criar aqui, ó, em Primary Navigation, na navegação primária, que é essa barra que fica bem atrás da minha cabeça, a gente vai criar uma nova visualização. Então você clica ali em cima em mais, criar uma nova view. Aqui a gente vai adicionar o nome gráficos, tá? Aqui vai ser onde a gente vai fazer aquele painel com vários gráficos. Quando você tem um dashboard, esse tipo de visualização, você não precisa selecionar uma tabela. Então você descarta essa parte, clica em dashboard direto, você vai ver que vai sumir. E aí a gente vai ficar com a tela sendo mostrada bem aqui, ó, desse lado, onde eu estou indicando. E aqui a gente vai começar a construir nosso dashboard. Você pode ver que ela vai estar em branco, porque ela não tem nenhuma view entries. Como que funciona um dashboard, pessoal? Dashboard nada mais é do que um conjunto de telas. Então você vai ter um painel. Dentro desse painel você vai adicionar várias telas lá dentro. Tipo de telas. Pode adicionar aqui, ó, tela de clientes. A tela de, vamos ver aqui, ó, produtos. Não, produtos, isso. O que acontece? Quando você está visualizando no tablet, você vai ver 2 menus ao mesmo tempo. O dashboard nada mais é do que um conjunto de várias telas. Então, às vezes, você quer visualizar informação de 2 telas juntas, você vai fazer isso aqui. No nosso caso, não é isso que a gente vai inserir. Vai inserir outros gráficos. Então, eu vou começar. Agora que a gente já tem um dashboard pronto, vou só mudar o display dele. Eu estou olhando no meu editor aqui, no meu gravador de vídeo. E aí, provavelmente, eu estou me perdendo por causa disso. Vou tentar olhar mais aqui para cima. Vamos lá. Eu vou aqui no meu display do meu menu gráficos. E aqui em ícone, eu vou selecionar aqui Chart, tá? C-H-A-R-T. Aí você pode selecionar aqui um íconezinho de chart, vai ficar mostrando aqui, ó, gráficos. Eu acho que assim já tá legal pra gente poder seguir na nossa aula. Vou reduzir aqui, vamos salvar nosso sistema. Vamos começar adicionando um tipo de visualização que eu acho que é bem simples da gente fazer, que vai ser o vendas por dia, tá? O que vai ser o vendas por dia? Deixa eu abrir aqui meu aplicativo. Vendas por dia vai ser essa visualização que eu estou mexendo aqui, em que você vai ter um gráfico de linha, em que no eixo X, né, que é o eixo horizontal, você vai ter cada um dos dias que teve vendas. Então, ó, dia 1º do 11, dia 2 do 11, 3 do 11. E aí, com isso,
você vai poder ver o total que foi vendido naquele dia. Inclusive, eu preciso verificar por que tem tantos dias separados aqui, mas você consegue visualizar essas informações. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, Reference Views. Nessa parte aqui, a gente está no menu Views, lembrando vocês. Nesse Reference Views, a gente vai adicionar uma nova view, criar uma nova, e a gente vai colocar o nome dela de vendas por dia. Aqui a gente vai selecionar a tabela venda. A gente vai selecionar o tipo chart, que é o tipo de gráficos. E aqui dentro eu vou alterar ele para Cool Series, que é COL Series Line, tá? Deixa eu tentar explicar um pouco para vocês de como que funciona os gráficos que a gente tem aqui. Se você abrir aqui os gráficos da AppSheet, você vai ver que a gente tem essencialmente três tipos. A gente tem o histograma, nós temos o Col Series, né, que é Column Series, ou seja, séries de colunas, que é esse aqui com stack e esse aqui com line. E a gente tem o Row Series, que são esses outros três aqui. Os demais, eles são gráficos que você vai utilizar em casos muito específicos. Qual que é a diferença entre o histograma, o série de colunas e o série de linhas, que é esse Row Series? Eu até fiz um resuminho aqui, ó, tô com meu papelzinho, porque isso aqui complica muito minha cabeça. O melhor jeito que tem para você descobrir qual gráfico fica melhor é você clicar em todos até você acostumar com eles, tá? Então eu vou começar explicando o Row Series. Eu vou botar uma imagem na tela enquanto eu estou explicando para vocês entenderem como que funciona. Gráficos do tipo série de linhas. Quando você tem um gráfico do tipo série de linhas, que são essas três opções que estão aparecendo aqui na tela, que eu estou passando o mouse aqui em cima, você essencialmente vai usar dados que são na maior parte numéricos, então preço, dado numérico, dado decimal, tá? Em que cada uma das linhas vão formar uma série de dados. O que significa isso? Conforme está aparecendo para vocês aí, ó, na tela, a gente tem, por exemplo, uma linha que está escrito produto e a gente tem três colunas, janeiro, fevereiro e março. E a gente tem para cada uma dessas colunas uma célula. Essa linha, essencialmente, ela vai virar uma série do gráfico. Ou seja, ela pode ser utilizada só essa linha para fazer um gráfico inteiro. Então você vai ver que vai ficar assim, ó, no eixo X, o nome das colunas, no eixo Y, que é o vertical, o valor que está dentro da célula. Então isso daqui representa a linha como um todo, entendeu? Se você tiver duas linhas, vai repetir, vai ficar janeiro, fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março. No eixo X vai ficar o valor de cada uma das células, e aí depois você vai ter ali os dados separados. Bom, nos gráficos de colunas, que são esses outros três aqui que eu tô com o mouse em cima, ó, esse e esse, cada coluna vai formar uma série. Então, digamos que você está invertendo um pouco como que funciona a série de linhas, tá? Então você tem ali, por exemplo, uma linha para janeiro, uma linha para fevereiro, uma linha para março. Antes eram colunas, agora são linhas. Normalmente eu trabalho mais usando o gráfico de colunas, tá, pessoal? Eu acho que esse aqui é um pouco mais fácil para a gente entender como funciona e para a gente conseguir montar. Inclusive, recomendo. Gráficos, então, quando você tem isso, a linha vai virar o eixo X e o Y vai ser o valor das células. Então, por exemplo, você tem uma linha de janeiro, uma linha de fevereiro, uma linha de março, cada uma dessas linhas vai ser representada ali no eixo X. O eixo Y vai ser o valor das células. Então, você percebe como acabou mudando um pouco. No gráfico de linhas, o que importava era a quantidade de colunas. No gráfico de colunas, o que importa é a quantidade de linhas. É um pouco que o inverso do nome, entenderam? Aí no histograma, que é o que eu acho mais complexo, inclusive se vocês quiserem pular essa explicação aqui, não vai fazer muito sentido nem para mim. O X, que é a barra horizontal, ele vai ser um valor exclusivo. E o Y, o número de linhas com esse valor exclusivo. Não faz muito sentido, eu sei. O histograma, você vai entender ele muito mais visualmente. A gente vai montar um histograma horizontal aqui e um histograma, se eu não me engano, um histograma normal também, que é o vertical. E vocês vão compreender melhor como que ele funciona, tá bom? Então, voltando aqui agora para minha tela, vamos começar a editar as nossas visualizações. Deixa eu só dobrar meu resumo. Vamos lá. Vendas por dia. Aqui na vendas por dia, a gente vai usar Call Series Line.
Ou seja, a gente vai usar uma série de colunas. Por quê? Porque se você olhar lá na base de dados, que é a base de vendas que a gente está usando, as colunas aqui elas não importam muito, porque são dados completamente diferentes. Cliente é um dado de texto, status é um dado referenciado à tabela status, data é um dado de data e o total são dados de preço. Então não vai fazer muito sentido se a gente usar uma série de linha, porque cada uma das colunas que estão inseridas aqui são valores diferentes. O gráfico vai ficar totalmente desconfigurado. Então aqui o que mais importa são as linhas. A gente vai usar o valor total, né, a coluna total, só que a gente quer verificar de todas as linhas, cada uma delas. Então para isso, usa um gráfico de colunas. Quando você quer visualizar o valor de várias linhas, usa o gráfico de coluna. Quando você quer utilizar o valor de várias colunas, o gráfico de série de linhas. Entenderam? Espero que sim. Bom, por isso que é importante vocês seguirem, enquanto a gente está explicando aqui, vocês seguirem a montagem aí no aplicativo de vocês. Porque isso aqui é muito mais fácil quando você aprende visualmente. Eu juro pra vocês. Quando eu estava aprendendo a mexer com a AppSheet e quando eu precisei fazer meu primeiro dashboard, eu apanhei muito, muito, muito. Porque eu fiquei tentando entender o conceito de cada gráfico em vez de montar. Quando você monta, eu acredito que visualmente é mais fácil para você aprender. Bom, então beleza. A gente adicionou aqui um call series, né, uma série de colunas. Cada uma das linhas que estão aqui, elas vão interferir no formato do gráfico. Então a gente já tem ó, o nosso eixo X, que está bem aqui em cima da minha cabeça. Esse eixo X, por enquanto, ele está como cliente, porque a gente não selecionou nada. Esse chart columns são as colunas que vão interferir dentro desse gráfico. Então, se você adiciona, por exemplo, o cliente, na verdade nem pode adicionar o cliente, porque, como eu disse antes, tem que ser valor numérico, né? Se você adiciona o row number ali, que é o número da linha, não faz muito sentido, porque a linha sempre aumenta. Você sempre vai ter a linha do 2 ao 1000, do 2 ao 900, então ele vai sempre ficar o mesmo tipo de gráfico. Só que se você altera para o total VC, você percebe aqui que cada linha ela vai ter agora o seu valor, tá? Então, cada uma das linhas está mostrando um valor. O único problema é, a gente está com o código do cliente sendo mostrado. Isso porque no eixo X, que é a nossa venda, vai mostrar o label da nossa tabela. Se você olhar aqui, ó, data, venda, o label vai ser a coluna cliente. Então, você tem que tomar cuidado também com isso. Quando você está montando o gráfico, o label importa muito. Por quê? Aqui eu estou dizendo que o label é a parte mais importante do pedido. Só que você concorda que um cliente ele pode repetir o pedido várias vezes? E aí você vai ter, tipo, cliente 18, cliente 18, cliente 18 aqui. Quando você for selecionar de uma lista, você vai ter 3 clientes 18. Em alguns casos, pode ser que o cliente não seja o melhor label. Você pode utilizar a data para isso. Se você olhar aqui no sistema, aqui no gráfico, quer dizer, agora ficou melhor. A gente tem para cada um dos dias uma linha com um pontinho no local certo. Outra coisa que você pode fazer no seu gráfico, tá? Já fizemos aqui a configuração de qual tipo de gráfico a gente vai usar, qual coluna a gente quer mexer também. Chart Colors. Esse Colors aqui, ele vai interferir exatamente na cor do gráfico. Você pode adicionar vários aqui, só que dependendo do tipo que você está usando, ele não vai interferir. Vocês vão ver que no série de colunas é mais difícil de você conseguir fazer um gráfico colorido. No série de linhas série de linhas e histogramas, se não me engano, é um pouco mais fácil. Então eu vou deixar uma cor só e eu vou deixar verde, porque ele é venda, né? Quanto o valor está entrando, vamos deixar verdinho ali para deixar alguma coisa mais positiva. Então aqui a gente já tem o Chart Colors, nosso gráfico já está legal. A gente consegue ver aqui as vendas por cada um dos dias, né? Por exemplo, o dia 29, teve aqui uma venda de 120, uma venda de 240, outra venda aqui de 360. Legal. Show Legend. O que é essa legenda, pessoal? Essa legenda é essa informação aqui de cima. Tá vendo? Ó, que tem uma bolinha com um total. Tem momentos em que você vai ter um gráfico com várias informações. Aí tudo bem você deixar a legenda aparecendo, porque a pessoa lê a legenda, olha o gráfico e interpreta a informação. Nesse caso aqui, vocês concordam comigo que não faz muita diferença? Porque se tudo aqui é o total, esse total aqui de cima não precisa ser mostrado. Se você desativar essa opção, ele vai sumir, o gráfico fica um pouco maior, fica melhor de visualizar. Então pode fazer esse tipo de configuração. E aí você pode também atualizar o Sort By. Ele basicamente vai organizar aqui a ordem das colunas, a ordem das linhas, basicamente. Para esse aplicativo a gente não vai fazer esse ajuste. Para esse aplicativo não, para esse gráfico a gente não vai fazer esse ajuste. Mas
Com isso, nosso primeiro chart, nosso primeiro gráfico já está pronto. Esse aqui eu acho que é o gráfico mais simples que a gente tem hoje, tá? Que é o gráfico série de colunas e está mostrando aqui os valores em cada uma das linhas. Então, beleza. Matheus, agora eu tenho o meu gráfico. Como é que eu acesso ele? Porque se eu clico em gráfico, ele não aparece. Se eu clicar aqui no menu, ele também não existe. Por quê? Porque você vê aqui, ó, posição, ela está em ref. Quando a gente foi criar nossa visualização, a gente clicou no maisinho ao lado de Reference View. E essa visualização referenciada, ela é explicitamente para esse caso, para quando você não quer que o menu ele seja algo clicável. Ou seja, ele não fica aparecendo aqui dentro do sistema, mas ele é algo navegável. Algo que se você clica num action, joga você lá para dentro. E aí você consegue mexer nas coisas e sair. Você não consegue mais voltar para aquela visualização. Ou, quando você tem, por exemplo, um gráfico. Você quer mostrar esse gráfico dentro de um dashboard, o que que você faz? Olha o nome dele, vendas por dia. Vai no seu dashboard, você vai em View Entries e você adiciona aqui, vendas por dia. Agora, o nosso dashboard tem uma visualização do nosso primeiro gráfico. Beleza? Feito isso, pessoal, vamos salvar aqui nosso sistema, que a gente fez bastante alteração. Vamos agora para o nosso status. E aí o status ele tem uma configuraçãozinha a mais que vocês vão precisar entender como que funciona. Deixa eu só separar minha tela aqui bonitinho. Aí. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente precisa de valores numéricos para serem representados nos gráficos. Então, se a gente adiciona, por exemplo, um valor de texto, ele não vai funcionar corretamente. Vocês vão perceber isso agora. Como que está a nossa tabela status? Tá? Nossos status, ele só tem uma coluna do tipo texto, uma coluna do tipo list. Então, a gente não tem valor numérico. Lá na nossa base de dados, o status é isso aqui, ó. 3 linhas. Vendido, aberto, cancelado. É só isso. Então, como é que você faz um gráfico de texto? Você não faz um gráfico de texto. Opa, aí. Você não faz um gráfico de texto. Essa é a grande questão. Você tem que trazer algum valor numérico aqui para dentro. Qual que é a maneira mais fácil de você pegar as informações que estão aqui e você transformar em numérico? Tá vendo essa coluna aqui de lista? Concorda que se você tem uma lista, você tem vários valores, né? E como é uma lista relacionada, você vai ter aqui dentro, ó, todas as vendas relacionadas por status. Então, até se você testar aqui, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Ele pega ali, ó, o status vendido, ele tem todas as vendas relacionadas a esse status. O aberto, essas outras. O cancelado, essas outras. Então, a gente tem quantidades de dados para cada um dos status. Cada um dos status que estão relacionados. Então, a gente pode vir aqui e adicionar uma coluna virtual. Quantidade de vendas. Deixar tudo junto. E na fórmula é muito simples. Count Related Vendas, que é o nome dessa coluna que tem os dados relacionados. O que eu estou fazendo com essa fórmula, gente? Eu estou pedindo para ele olhar para uma lista e contar quantas informações tem lá dentro. Olha o resultado. Se eu clicar para testar. Ele vai olhar para vendido, ele pegou toda aquela lista que estava em texto, que estava separado por vírgula, e contou quantos itens tem lá dentro. Tem 54. Em aberto, 29. E cancelado, 6. Inclusive, se você quiser até tirar a prova real, você volta lá na fórmula do Related Vendas, clica em teste, e você vai aqui no cancelado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Então, nada mais é do que contar quantos itens a gente tem dentro daquela lista. Com isso, agora depois que você salvou, né? Salvou aqui, ele entrou como tipo number. A única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui do lado, ó, e alterar o display name. Então, antes estava escrito quantidade de vendas. Eu vou deixar entre aspas aqui, quantidade vendida. E vou salvar. Agora a gente precisa salvar também para poder adicionar essa coluna virtual dentro do nosso gráfico. Ela vai fazer o cálculo, ela vai trazer o número ali para cada um dos status que a gente tem aqui na tabela. Ela vai calcular lá quantos vendidos tem, quanto aberto tem, quanto cancelado tem. E você consegue visualizar isso dentro de um gráfico. Veja só. Vamos em Views, Reference Views. A gente cria uma nova. Criar uma nova view. Chart. Eu vou colocar aqui, ó. Vendas por status, o nome desse gráfico. Qual que é a tabela que a gente vai usar? É a tabela status. Já está como chart, né? O que eu vou utilizar aqui? Se eu não me engano, eu usei o de Donut. Acho que é o de Donut. Deixa eu abrir aqui. É o de Donut. O de Donut, pessoal, a gente faz o seguinte. Seleciona aqui o tipo de gráfico, Donut.
já não apareceu nada. Tá cinza, se você passa o mouse por cima, tá tudo errado. Se você adiciona uma coluna aqui, ele já deve alterar. Então, ó, row number. Qual que é a linha do cancelado, qual que é a linha do vendido, qual que é a linha do aberto. Por que tá assim? Vendido 2, cancelado 4 e aberto 3. Olha lá na sua tabela. Vendido 2, cancelado 4 e aberto 3. Ele pegou o número da linha, por isso que o gráfico ele tá aqui bonitinho separado. Tá 22, 33, 44, só que na verdade ele tá pegando o número da linha, não é isso que a gente quer. A gente quer outra informação numérica, que é quantidade de vendas. Agora que a gente tem a quantidade de vendas, a gente pode ver aqui, ó, que tem 29 em aberto, 6 cancelados e 54 vendidos. Inclusive, como eu vou deixar aqui em porcentagem, você pode deixar em porcentagem ou no label type você pode alterar para outras informações como o valor, que aí você vai ver direto a quantidade, ó, 54, 6 e 29. Como eu vou deixar como porcentagem, não vai dar para saber o que é esse azul claro, a não ser que você passe o mouse por cima. Mas quem está usando o celular, a pessoa precisa passar o dedo ali em cima do gráfico, né? Clicar no gráfico propriamente para poder visualizar o que é esse azul claro. Então, para esse caso aqui, é interessante você ter a legenda do que é o vendido, o que é o aberto, o que é o cancelado. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, se você tem um gráfico de donut, arruma a cor do gráfico de donut. Vamos no Chart Colors, a gente adiciona aqui 3 cores. Qual que é a primeira? É a verde, por quê? Porque é a legenda do vendido. Depois dele, a gente tem um aberto. O aberto, normalmente, eu deixo amarelo, eu deixo azul, ou no nosso caso, eu vou deixar cinza claro, tá? Então vai ficar... E o cancelado que ele já ficou em vermelho, ótimo pra gente. Então a gente já tem aqui, ó, verde para o vendido, cinza para o aberto, vermelho para o cancelado. Nosso gráfico está sendo demonstrado dessa forma. Tudo perfeito. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente já tem o nosso segundo gráfico, só que ele não está dentro do dashboard. Vamos no nosso dashboard de novo, o gráficos. A gente adiciona uma nova visualização e a gente coloca aqui vendas por status. Vamos abrir o nosso sistema numa nova guia, ver como é que ele está agora. Vou aguardar aqui e salvar. A gente clica para abrir uma nova tab, né, uma nova guia. Esse aqui é o nosso sistema, a gente está com a visualização aqui em cima, ó, gráficos, selecionando ela. Olha só, a gente já tem os nossos gráficos aparecendo aqui, só que esses gráficos aqui eles não são interativos. A partir do momento que eu lançar uma nova venda, que eu lançar um novo pedido, alguma coisa assim, aí sim eles vão alterar. Eu não posso, por exemplo, personalizar a data final e a data inicial do meu gráfico para colocar isso ali, tipo, alterando quais são os valores. Por exemplo, aqui estão as vendas de novembro, eu quero ver só as vendas de outubro. Não consigo fazer isso. Mas tem como você fazer isso. E a gente ensina como que você faz isso no nosso curso Master de AppSheet. Inclusive, ótimo momento para eu inserir aqui sobre a nossa promoção. Bom, galera, no começo do vídeo eu falei pra vocês que tinha uma promoção de Black Friday e é isso mesmo. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, na data que a gente publicou, você pode aproveitar a nossa promoção de Black Friday, que é o maior desconto que a gente já deu e o maior desconto do ano. Entre os dias 24 e 26, a gente vai estar fazendo uma promoção de Black Friday em que você tem 60% de desconto na aquisição de qualquer curso ou módulo que a gente disponibiliza no nosso site. Você pode agora fazer parte do time da Skill Key e ser mais um aluno que vai aprender a fazer tudo sobre AppSheet, do básico ao avançado. Esse desconto tá por tempo limitado, ele só vai até dia 26 às 11h59, então você tem que correr para aproveitar. Você quer aproveitar o desconto, vai ser o primeiro link na descrição e no comentário fixado desse vídeo, ou então você pode também utilizar o cupom BF60. Mas corre porque, como eu disse, é por tempo limitado. Agora, bora pra aula. Bom, promoção inserida, vocês já entenderam. Se você quer aprender como fazer o gráfico em outro nível, pessoal, recomendo muito nosso módulo Master ou o curso, principalmente o curso, Formação Código Skill, porque lá você aprende do básico ao avançado, tudo que você precisa de AppSheet. Dê uma olhada lá, essa promoção tá valendo muito a pena. Mas vamos continuar aqui nossa aula. Eu vou fechar nossa guia porque a gente já viu ali que ficou muito bonito. Agora, a gente vai adicionar informação dos nossos clientes. A gente tem duas informações aí que eu vou mostrar para vocês, que é a idade e localização. Só que a localização, eu vou fazer dois gráficos para ela, porque a localização ela tem um porém. Vocês vão ver na criação. Vamos começar com a idade. Então a gente vai aqui ó, em Reference Views, adiciona uma nova, criar uma nova view. A gente deixa aqui, já está com a tabela cliente, inclusive, então só vou mudar o nome aqui, ó. Idade dos clientes. Voltei aqui, fiz uma pausa só para poder tomar água. Inclusive, hidratem-se, sempre falo isso nos vídeos. Idade dos clientes. A gente já tem aqui, né, idade dos clientes no nome da visualização, já está selecionado clientes. A gente vai atualizar
o tipo de visualização para chart, para poder selecionar um gráfico. E eu vou usar um histograma, mas eu não vou usar esse histograma aqui. Eu prefiro usar horizontal em alguns casos. Na verdade, na maioria dos casos. Mas vocês vão ver por que que eu não vou usar o horizontal ou por que que eu não considero usar o horizontal sempre. Às vezes é melhor você colocar o normal, né? Esse aqui, dentro de uma visualização. No histograma horizontal, depois que você selecionou ele, você vai colocar aqui em Chart Columns, né? A gente precisa selecionar qual informação ele vai mostrar. Se eu deixar Row Number, todos eles têm uma linha. Então, por isso que o nosso gráfico aqui, ó, ele está mostrando a informação dessa forma. Então, você pode ver que diferente da gente usar, se eu não me engano, é série de colunas, aqui, ó, série de colunas, série de linhas. Olha o que que acontece, pessoal. Na série de linhas, cada uma das linhas vai puxar o nome da pessoa. Aqui em cima, aqui quando você passa o mouse, né? Aqui embaixo, o eixo X vai ser row number e o Y, o número da linha. Então, por exemplo, linha 31 aqui, que é da Renata. Tá vendo como não funciona muito legal esse gráfico, né? No Call Series, que é série de colunas, a gente já muda um pouco o gráfico. Então, aqui embaixo, no eixo X, entra o nome que está inserido em cada linha, né? A gente tem a coluna nome, ali na vertical. Cada uma das linhas vai ter o nome dela separado. Então, Lucas, Juliana, Gabriel, Giovana. Não tá aparecendo o nome de todo mundo, porque tá reduzido. Se você aumentar, vai aparecer mais nomes, ó. Tava Lucas e Juliana. Já apareceu Isabela e Rafael aqui no meio. Entenderam? E por que que o gráfico tá seguindo essa rampa aqui, nessa escadinha? Porque o Lucas é a linha 2. Cadê o Lucas? Aqui, ó. Lucas é a linha 2. A Isabela é a linha 3. O Rafael é a linha 4. Juliana, linha 5. Então, isso vai montando exatamente como está no gráfico aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e vai indo. Então, por isso que fica essa escadinha. E aí, nesses casos, é interessante você usar o histograma. Por quê? Se você está usando o histograma, ele vai verificar quantas vezes um valor se repetiu. Então, por exemplo, a linha 2 se repetiu uma vez só. A linha 5 se repetiu uma vez só. E aí, isso para cada uma das linhas. A linha 2 foi uma vez só. Só tem uma linha 3, uma linha 4, uma linha 5, uma linha 6 e por aí vai. Opa, deixa eu voltar aqui. Ver aqui, row number. Inclusive, eu não sei se algum nome se repete, vamos descobrir isso agora. Ó, tem nome que se repete. Por quê? O histograma, quando eu expliquei para vocês, o que que eu falei? Vai pegar meu resuminho. Ó. No histograma, o eixo X, que é o horizontal, ele é um valor exclusivo, que é o valor que você vai definir aqui. Então, ele está mostrando o nome. E o eixo Y é o número de linhas com esse valor exclusivo. Você percebe que é muito mais fácil você entender isso aqui no visual? Quando eu falei esse texto, provavelmente você não entendeu nada, porque eu mesmo não entendi na hora. Mas quando você escuta essa explicação, olhando para o gráfico com os dados inseridos, você consegue compreender melhor. O eixo X é um valor exclusivo, ou seja, Alexandre, Amanda, André, até aqui, ó, Lucas, é um valor exclusivo. Por quê? Porque você tem Lucas escrito dessa forma uma vez. Mas você não tem só um Lucas cadastrado, você tem dois. Se eu olhar aqui no meu banco de dados, eu vou procurar por Lucas. Vou dar Ctrl F, Lucas. Eu tenho dois Lucas. Eu tenho um Lucas na linha 26 e na linha 2, que é o nosso primeiro nome. Por isso que a linha dele tá maior. Inclusive a Renata, que eu sei também que ela tá com dois nomes, porque na hora que eu tava testando aconteceu isso. Então, o histograma ele serve para funcionar os gráficos dessa forma. Você pega um valor exclusivo, vê quantas vezes ele se repete. Beleza? Agora dá para entender melhor, né? Dito isso, como que a gente pode usar isso aqui para os nossos clientes? Olha só, idade. A gente pode selecionar a idade deles e aí o histograma fica legal, porque a gente vai ver aqui, ó, que com 20 anos tem duas pessoas, com 21 anos tem três pessoas, com 28 anos, três pessoas. A gente tem 4 clientes com 29 anos. Então a nossa faixa de clientes com mais frequência ali está entre 28 e 29, entenderam? Lógico que, pessoal, esse aplicativo aqui, ele não está com tantos dados quanto uma empresa tem. Ele não está com todo tipo de variação de dados que uma empresa tem. Aqui os clientes, eles estão variando a idade de 18 a 40 anos. Não é muito normal você ter uma empresa que só varia ali de 18 a 40 anos. É normal você ter uma empresa que varia, sei lá, de 16 anos até 70, 80. Você sempre vai ter ali, por mais que seja
Por mais que sejam menos pessoas, menos dados, você ainda vai ter alguém com aquela idade. Então, isso aqui é um gráfico interessante de você utilizar para ver a repetição de um certo valor exclusivo, mas eu gosto de deixar ele na horizontal, porque eu acho que fica melhor aqui as idades aparecendo no eixo Y, que é o eixo vertical, tá bom? E aí, no horizontal, a gente tem que ir mostrando a contagem, né? Então, 4 vezes os nossos clientes bateram ali aos 29 anos. Legal, pessoal. Com isso, eu vou só mudar aqui o Chart Colors. Vou deixar da cor do meu aplicativo, que é o Main Color. E também, eu vou remover a legenda. Vocês vão perceber que tem essa trend line em alguns gráficos, mas eu não utilizo ela, tá? É uma linha que vai ficar mostrando aqui a linha de tendência linear, exponencial, logarítmica, tem todas essas variações aqui, mas eu não costumo utilizar ela. Ela é um pouquinho chata de configurar dentro do gráfico, então normalmente só isso aqui que a gente está montando já resolve. Então eu não vou abordar sobre o trend line por aqui, beleza? Pessoal, gráfico de idade dos clientes. Nosso primeiro histograma já foi feito. Então a gente já tem um histograma horizontal, um donut e uma série de colunas. Vamos só adicionar lá no nosso gráfico para ficar tudo bonitinho. Olha como que já está o nosso dashboard. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido dos próximos gráficos, tá bom? Vamos começar ali pela localização dos clientes. A gente vai começar aqui, ó, Reference Views. Vamos adicionar uma nova view. Localização dos clientes. E aqui vai ter uma coisa que a gente vai ter que mexer. Vamos deixar como chart. Já é a tabela cliente mesmo. Eu vou deixar como histograma horizontal, tá? E eu vou colocar aqui no chart columns o estado. Então, lembrem-se do que eu falei antes. Eu vou inclusive remover a legenda porque não precisa aparecer o count lá. Lembre-se do que eu falei antes para vocês. O histograma, ele pega ali o valor que foi inserido. Então, por exemplo, Amazonas, uma vez. São Paulo, 9 vezes. Ele pega o valor São Paulo, que é um valor exclusivo, e ele vê quantas vezes esse valor se repete lá dentro da tabela cliente. Por isso que a gente tem essa montagem aqui. Qual que é o problema disso? Vocês percebem que estão faltando alguns não, tá faltando bastante estado aqui no meio. O histograma, ele só vai pegar valor que se repete, ou seja, a partir de 1. Quando você tem 0, ele não mostra aquela informação. Então, por isso que eu vou colocar uma segunda visualização aqui, que é a localização dos clientes 2, e aí você pode escolher qual que fica melhor para você. Porque nessa daqui não está mostrando todos os estados, mas a gente pode montar uma que mostre todos os estados. Como? Primeiro, vamos adicionar ela no nosso gráfico. Ótimo. Agora vamos duplicar ela. Localização dos clientes. Eu vou clicar aqui. Vou clicar em duplicar. Só que aí a gente vai usar outra configuração. Que é o quê? Em vez de eu verificar pelo cliente, eu vou verificar pelo estado. Mas como vocês... Desculpa. Mas como vocês se lembram, eu preciso de um valor numérico. E o único valor numérico que eu tenho aqui em Chart Columns é o row number, tá? O estado é o nome do estado. E aí sempre vai aparecer 1. Porque eu estou verificando dentro da tabela estado. Então eu preciso de outro valor numérico. Mateus, que valor numérico que eu posso usar na tabela estado? Lembra do que a gente fez ali com o status? A gente tinha texto e lista e a gente adicionou uma contagem? Vamos fazer a mesma coisa aqui dentro. Dentro da tabela estado, a gente adiciona uma coluna virtual, que eu vou chamar quantidade cliente. Na fórmula, eu vou colocar a fórmula count. E aqui dentro eu vou colocar o nome da coluna related clients, que é a coluna que faz a listagem de todos os clientes relacionados ali, cada um ao seu estado. Feito isso, eu posso dar um done. Vamos mudar ali o display name, né, para quantidade. Vou deixar só como quantidade. Opa. Quantidade. Aí, podemos salvar. Vamos voltar na nossa visualização. E agora, lá na localização dos clientes 2, a gente vai selecionar esse chart column, que é a quantidade de cliente, que é outro tipo de coluna numérica. Tá diferente aqui, não tá aparecendo do jeito que a gente queria, né? Por quê? Porque tá como histograma, mas também porque a coluna virtual ainda não fez o cálculo. Então vamos salvá-la primeiro, só para a gente salvar a coluna virtual que a gente acabou de criar. Ela já calcula ali quantos clientes tem em cada um dos estados. Agora sim a gente arruma, tá? O histograma horizontal não tá funcionando legal. Esse histograma aqui também não tá funcionando legal, porque a gente tem
17 clientes com zero. Zero o quê? Vocês compreendem? Não faz muito sentido esse gráfico. Então a gente muda ele. Pro Row Series, acho que não. Olha só como que fica. Amazonas. Quantidade 1. Tá vendo que no eixo X ficou a quantidade? E a gente tem aqui o Amazonas com 1. Mesmo que eu deixe com legenda, vai ficar muito feio. Olha isso. Não vou ficar passando a legenda aqui para saber qual cor que é o quê. E outra. Eu tenho 3 tons de azul aqui. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Tá um pouquinho ruim, né? Então, em vez da gente usar série de linhas, se a gente aplicar série de colunas nesse caso, já fica melhor. Infelizmente, a série de colunas a gente não consegue hoje colocar na horizontal. Ou na vertical. Horizontal? Na horizontal. A gente não consegue colocá-la de lado, assim como o histograma. Mas você pode deixar ela assim, porque ainda vai ficar legal. É que eu tô com a cabeça bem em cima, então deixa eu me sumir aqui. Sumir. Olha só. Aqui estão aparecendo os estados, tá vendo? Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas. O Amazonas tem um. Agora a gente vê que tem muitos estados que a gente ainda não atendeu as pessoas. Pô, por que será que a gente não atendeu? Sabe? É interessante, às vezes você vê ali, talvez não seja o seu público, talvez o seu anúncio não tá chegando nessas pessoas, então é interessante às vezes você ver o zero também. Então aí dependendo do seu gráfico, você pode ver o zero, ou você pode usar outra localização dos clientes lá para ver só os estados que você já atendeu. Voltei com a minha câmera, aí. Bom, feito isso, pessoal, posso até remover a legenda aqui de cima, tá só aparecendo quantidade, não faz muito sentido pra gente. Então vou remover. Vamos lá no gráfico. Vamos adicionar aqui, na verdade, localização dos clientes 2. Agora o nosso gráfico já tá diferente. Nosso dashboard. Aqui, ó. Localização, né, os estados de cada cliente. E aqui o status de histograma. Então tem estado que não vai aparecer aqui. Certo? Bom, dentro dos gráficos, a gente já fez então, ó, vendas por dia, idade dos clientes, quantidade por status e os dois de localização. Faltou esse aqui que é o vendas por produto. O vendas por produto, vocês vão ver por que ele está coloridinho desse jeito. Vou só salvar aqui nosso aplicativo. O vendas por produto, a gente vai usar agora, eu acho que é pela primeira vez, deixa eu confirmar. Histograma horizontal, série de coluna, donut. A gente vai usar agora pela primeira vez a nossa série de linhas. E aí você vai entender qual que é a diferença da série de coluna para a série de linhas de uma maneira mais prática. Então vamos lá. Quero colocar aqui em Reference Views uma nova visualização. Eu vou chamar de vendas por produto. Tá? Essa vendas por produto ela vai estar relacionada à tabela produto. Vai ser um gráfico. Tá como posição ref aqui. E agora eu vou selecionar aqui o Row Series, tá? Então, série de linhas. Olha o que aconteceu aqui em cima, ó. Olha a legenda. Moletom preto, moletom cinza, moletom marrom, moletom azul. Então agora, no meu gráfico, eu vou ter uma barrinha para cada um dos produtos. Nesse tipo de gráfico aqui faz sentido. Por quê? Porque se eu usar a série de colunas... Cadê minha legenda? Não faz sentido. Se eu adicionar aqui row number, aí beleza, ó. Moletom preto, 2, 3, 4. Preço. Preço de todos eles é igual. Mas você percebeu como ficou um pouco diferente? Ó? Aqui eu tenho, no eixo X, a quantidade que foi vendido, e aí cada uma das barras é um produto diferente. Aqui eu tenho no eixo X, cada um dos produtos. Eu acho mais interessante você separar pelo Row Series, mas não significa que você não pode separar pelo Column Series. Por que eu vou separar aqui? Porque nesse aplicativo, meus produtos só se diferem pela cor. São todos iguais, com o mesmo preço, são todos moletons. Inclusive, a gente vai deixar colorido para poder diferenciar todos eles. Agora, se você quiser usar o Column Series, também funciona. Só que se você tiver uma lista muito grande de produtos, vai ficar muitas barrinhas ali para você verificar. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero visualizar quantos produtos eu vendi, só que eu só tenho dois valores numéricos. Preço, que são todos R$ 120, e número da linha, que como vocês já viram, não tem por que a gente fazer um gráfico do número da linha, porque ele sempre vai seguir a escadinha. Então a gente volta lá na nossa data, a gente vai na tabela de produto e a gente tem uma lista aqui. Só que aí entra uma pegadinha.
que acontece, pessoal? Se você olhar para a tabela do produto, ele está fazendo referência, aqui no Related Carrinhos, ao carrinho, certo? Só que se eu aplicar aquele mesmo conceito de contar quantas vezes esse produto esteve na tabela de carrinhos, eu tenho um problema. Porque eu não vou ter quantas vezes ele foi vendido. Eu vou ter quantas vezes ele foi selecionado. Ou seja, carrinho, eu vou ter quantas vezes apareceu aqui, ó, moletom 03, qual que é esse produto? Esse aqui é o moletom azul. Ele vai olhar assim, ah, apareceu uma vez, apareceu duas vezes, três vezes, entendeu? Só que qual que é o problema? Se você bater o olho aqui nesse primeiro moletom 03, você já vai encontrar. Eu não vendi um dele, eu vendi dois dele. Por quê? Porque na quantidade está dois. Então aqui eu não posso contar quantas vezes ele apareceu naquela lista. Eu não posso aplicar o mesmo conceito que eu apliquei das outras vezes. Eu preciso verificar a quantidade. E aí, para a quantidade, a gente precisa de uma fórmula que é ligeiramente mais complexa, mas que eu já falei para vocês como que funciona aqui no nosso canal. Vocês já aplicaram ela diversas vezes, inclusive, e a gente vai criar ela aqui agora. Vamos adicionar uma virtual column. Inclusive, vou até fazer meu merchan aqui. Tem a explicação dessa fórmula no destaques do meu Instagram. As redes sociais também estão aqui na descrição. É só você acessar lá para você poder visualizar. Column name, a gente vai deixar como vendido. E no app fórmula, desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho rápido. Cria uma nova coluna virtual. Column name você deixa como vendido. Isso tudo dentro da tabela produto ainda, tá, pessoal? E aí no app fórmula, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que a gente tem é selecionar uma lista, né? A gente tem que trazer qual lista? Primeiro a gente faz o select da tabela carrinho. Mas eu não posso contar quantas vezes o produto apareceu no carrinho. Eu preciso da quantidade que ele apareceu. Então eu vou selecionar uma lista da quantidade de vezes que ele apareceu. Só que eu preciso aplicar um filtro nesse select. Que vai ser o seguinte filtro. Produto. Eu estou apertando mais botão do que eu precisava. Produto igual underline, thisrow, id produto. O que esse select aqui ele faz, pessoal? Ele vai lá na tabela de carrinho. Então vamos de maneira bem visual. Tabela de carrinho. Ele vai olhar aqui dentro e ele vai selecionar a quantidade. Então ele vai pegar todos os valores que estão nessa coluna e vão trazer para minha tabela ali, para minha coluna virtual. Só que tem um porém. Eu botei aqui um filtro. Produto igual a thisrow produto. Ou seja, ele sempre vai comparar a coluna C com a coluna A da tabela produto. Coluna C da tabela carrinho com a coluna A da tabela produto. Produto igual thisrow produto. Como a gente usa o código aqui, ele vai fazer assim, ó. Moletom 3. Ele vai procurar o moletom 3. Beleza, moletom 3. Aí ele vai puxar a quantidade do moletom 3. 2. Aí ele vai colocar o 2. Aí ele vai listar o próximo. Tem o moletom 3 aqui. 4. Vai ficar 2,4,5. E todas as vezes que aparecer, ele vai separando por vírgula. Ele vai montar uma lista. Veja bem. Todas as quantidades de venda. A gente já vendeu tudo isso aqui, né? Mas a gente tem uma venda com 2 moletos pretos. Aí a gente tem outra venda com 5, outra venda com 5, outra venda com 5, outra venda com 1. Isso aqui é a quantidade que ele foi vendido. Então, eu já tenho uma lista com a quantidade. Agora eu posso só somar esse valor. Sum, select. E aí ele vai fazer o quê? Todos aqueles números ele vai somar. Agora eu tenho o meu total, 64. Então eu sei que o meu produto preto vendeu 64, o meu cinza, 20, o marrom aqui que foi o que menos vendeu, 10. E assim eu tenho o número que eu preciso. Para quê? Para aplicar lá no meu gráfico. Vamos em visualização, views. A gente volta ali em vendas por produto, que é onde está essa coisa feia aqui da nossa linha, né, do número da linha. Altera pelo vendido. Num primeiro momento não está aparecendo, mas por que que não está aparecendo, gente? Porque a gente não salvou. Como a gente criou uma coluna virtual que ela tem que calcular ali as informações, a gente não salvou o aplicativo, ela não calculou ainda. Então olha lá, nosso gráfico. Agora que já está salvo, moletom preto vendeu 64, moletom cinza 20, moletom marrom 10. Agora a gente pode deixar o nosso aplicativo, nosso gráfico aqui, um pouquinho mais bonito, né? Como que a gente faz isso? A gente altera a cor dele.
Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não precisa mostrar a legenda, porque como eu disse, nesse caso específico desse aplicativo, todos os produtos são moletons, só muda a cor. Então a gente vai em Chart Columns e eu vou botar a cor dele, ó. Da esquerda para a direita, qual que é o primeiro? É a cor preta. Depois, cor cinza. E eu vou adicionando aqui. Depois o marrom. Aí o marrom ele tem um truquezinho, tá? Se você olhar aqui, não existe marrom. E eu não vou colocar esse laranja. Eu posso colocar um código hexadecimal. Você pode procurar assim, ó. Marrom hexadecimal. Hexa. Se você procurar hexa, você já encontra. Aí você tem esse código aqui, ó. 964B00. Esse código hexadecimal você pode usar ali também. Ele vai conseguir interpretar. E aí ele deixou aqui marrom. Tá vendo? Próxima cor que a gente tem é o azul. Depois a gente tem o vermelho inclusive já tá, mas a gente precisa adicionar aqui para poder pular para o próximo, que é esse rosa. Rosa, pessoal, a gente só tem o pink aqui, mas eu não gosto muito desse pink, porque ele não tem a mesma cor do moletom. Então eu vou colocar outro hexadecimal. Não precisa deixar com a mesma cor que eu tô usando, tá? Inclusive, outra coisa, desculpa pelo barulho, pode estar uma bateção de parede aí agora no áudio de vocês por causa da obra que tá acontecendo aqui no prédio. Ó, pessoal, então eu coloquei aqui o rosa e eu coloquei o código também do lilás. Se vocês quiserem, vocês podem copiar aí para deixar tudo igual. Mas isso aqui é só uma questão visual, tá bom? Então aí o nosso gráfico já está pronto. Vamos lá no nosso gráfico. Vamos adicionar ele aqui também. Vendas por produto. É esse? Esse mesmo. Vamos salvar agora nosso aplicativo e o nosso dashboard já está pronto. Vamos abrir ele uma guia nova aqui. Olha nosso aplicativo aqui, nosso menu gráficos. Quando você entra, você tem 6 gráficos aparecendo. Mateus, mas lá no seu estava diferente, o tamanho dos gráficos. Gente, isso aqui é uma configuração do dashboard. Tá vendo essa barrinha aqui do lado, bem no canto de cada visualização? Se você selecionar, se altera o tamanho do gráfico. Às vezes ele dá um bugzinho, mas é só se mexer de novo, ele arruma. E aí você pode deixar o gráfico do jeito que você quiser, tá? Então, ó, vou deixar ele um pouquinho menos bagunçado aqui. Aí, ó, idade, venda por status, localização dos meus clientes, vendas por produto, deixa eu aumentar aqui. Ah, sumiu os dois gráficos, olha ele aqui embaixo, pessoal. Aí, arrastando aí o mouse, vai vendo onde que estão as coisas, tá? Então, nosso gráfico tá montado. Montei, tá bonitinho, tá funcional, tá mostrando bem legal os nossos dados. Se você clicar nesse botão aqui de cima, que é o Reset Dashboard, aí volta tudo pro padrão. Desfez tudo que eu mexi, mas você volta ali para o padrão que ele tinha sido criado, tá bom? Então agora você já tem seu primeiro dashboard com os gráficos inseridos, mas eu vou ensinar para vocês ainda como que você aplica um dashboard interativo. É outra função que você vai fazer aqui dentro, tá? Então vamos lá. Dentro do nosso sistema, já está salvo aqui inclusive, só vou fechar a nova guia dele. A gente vai fazer agora, no Primary Navigation, outra visualização. Inclusive ela foi para menu, tá? Só você alterar aqui a posição dela. Vou deixar como Next. Então, ó. First é o nosso gráfico. Next vai ser o nosso dashboard. Na verdade, eu vou colocar o nome como interativo, tá? Vocês vão entender já já por quê. O clientes eu vou deixar no meio, as vendas eu vou deixar no later e produtos eu vou deixar no last. Aí fica tudo certinho aqui atrás da minha cabeça. Gráficos, first, next, middle, depois aqui fica o later e o last, tá bom? Então vamos continuar aqui. Interativo. Vamos mudar aqui o tipo de visualização. Eu vou deixar como dashboard. Aí eu não preciso selecionar nenhuma tabela. Eu vou mudar também o display dele. Porque agora tá aparecendo aqui essas tracinhas. Não gosto. Eu vou procurar por bot. Eu vou botar um robozinho. Porque é o nosso dashboard interativo. Então, com isso, pessoal, a gente tem duas coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas é clicar nesse modo interativo. A segunda é colocar as visualizações dentro do nosso dashboard. Quais visualizações eu quero aqui dentro, tá? Eu vou colocar as vendas, então ela já está criada aqui. Eu vou colocar também os clientes, já estão criados aqui. Agora, se eu selecionar uma venda, opa, deixa eu salvar. Se eu seleciono uma venda, por ser um dashboard interativo, ele deve selecionar para mim
qual que é o meu cliente que está relacionado, né? Eu abri aqui em outra guia, vamos lá no menu interativo, vou selecionar uma venda, cliente é Matheus. O Matheus aqui ele está selecionado, ó. Se eu tirar o mouse de cima, ele ainda continua em azul. Então, esse aqui é o dashboard interativo. Quando você seleciona, por exemplo, Pedro, só as vendas do Pedro. Rafael, mesma coisa. E esse aqui é o funcionamento do dashboard interativo. Mas tem uma configuração que se você adicionar aqui, também vai funcionar legal. Que é o quê? A gente separar os clientes por estados e a gente separar os clientes por as vendas, desculpa, por status. Só que qual que é o problema? A gente não tem a visualização de estados e a gente não tem a visualização de status. Então vamos criar primeiro a visualização dos estados. Como eu não quero que ela apareça como um botão clicável aqui no app, eu vou clicar em Reference Views, vou criar uma nova aqui dentro mesmo, para ela só ser navegável, só aparecer dentro do dashboard. Aí eu vou selecionar o quê? Primeiro eu altero o nome para estados, depois tabela estado na verdade o nome da tabela. E aí para não ficar aparecendo assim, eu vou deixar só como detalhe, na verdade, galeria, desculpa. Vai ficar uma lista aqui, ó, com todos os estados. E deixa aqui a seguinte configuração, ó. Sort by estado e o tamanho tiny, que é o menorzinho. Aí fica o botãozinho assim, porque só é a sigla, então não tem problema. A gente volta lá no dashboard interativo agora e adiciona aqui os nossos estados. Bom, vamos salvar. Vamos voltar lá na visualização da nova guia. Deixa eu atualizar ela aqui para ela trazer tela nova. Aí, agora a gente tem os estados aqui do lado. Inclusive, tá muito grande. Aí. O que acontece, pessoal? Se eu selecionar um estado aqui agora, São Paulo, ele mostra para mim os clientes de São Paulo. E aí, se eu clicar no cliente, as vendas desse cliente. Por que que o dashboard interativo funciona desse jeito? Qual que é a função do dashboard interativo? A ideia do dashboard interativo é você conseguir ver informações que referenciam-se ou que relacionam-se entre si. Então aqui eu tenho os estados. A Mariana, ela é do estado de São Paulo, então ela faz referência ao estado de São Paulo. E aí quando você tem uma referência ali na AppSheet, você tem a referência do estado para o cliente e do cliente para o estado. Você faz a referência dos dois caminhos. Então quando você clicar em São Paulo, você vai ver a Mariana. Ao mesmo tempo, se você clicar aqui, ó, vamos lá no Alexandre, ele é do estado de Minas Gerais. Vai selecionar o estado de Minas Gerais, porque também faz referência. Então, a ideia do dashboard interativo é essa: você usar colunas referenciais, de referência. É essa coluna do tipo ref aqui. Cadê cliente? Aqui, ó. Essa coluna do tipo ref. Se você tem uma coluna do tipo ref, você consegue interagir ali no dashboard interativo. Dito isso, as nossas vendas, elas também têm uma referência, que é a tabela status. Então a gente pode fazer aqui uma visualização também em Reference Views. Eu vou criar uma nova, chamada status. Atualizar aqui para status. E eu vou deixar ela, deixa eu ver, como deck. Sort by status. E aqui eu vou configurar para não ficar aparecendo um número embaixo, tá? Eu só vou remover tudo, ó, em main image none. Eu não tenho nenhuma imagem para mostrar. No primary header, que é o cabeçalho, que é onde está escrito o nome dos status, eu vou selecionar status mesmo, só para garantir que vai ficar sempre aparecendo ele. E nas outras aqui eu vou deixar tudo como none, é o nada, né? E eu vou remover o action bar também. Pronto. Agora eu volto lá no dashboard interativo e incluo essa visualização lá dentro. É status. Salvei. Assim que o aplicativo já é salvo, volta lá na nossa nova guia. Vamos dar um F5 aqui. Pronto. Agora ele tem aqui a tabelinha de status. Deixa eu organizar aqui para mostrar para vocês como que vai funcionar. Status, estados, clientes e vendas. Então agora se eu seleciono estados de Minas Gerais, meus clientes de Minas Gerais. Se eu seleciono a Camila, as vendas da Camila. Se eu seleciono essa primeira venda aqui que está em aberto, status em aberto. Então uma coisa fez referência à outra. Vamos remover agora as referências, tá? É só você clicar de novo e já vai acontecer. Clica aqui, clica aqui. Então, nesse momento,
Eu não tô selecionando nada, tá? Ainda tá aí azul aqui, mas é só porque eu acabei clicando e aí ele ficou selecionado. Só que, ó, pessoal, todas as vendas aqui, todas que estão em aberto, todas as vendidas e canceladas ainda estão aparecendo. E aí eu tenho um valor total aparecendo aqui, que deve estar bem pequeno para vocês, 26.760. Se eu clicar em cancelado, R$ 960 agora. Então ele vai alterar isso aqui, inclusive. É interessante você ver pelo status por conta disso. Você vê onde que o dinheiro está parado, quanto que você perdeu, quanto que você faturou. Por exemplo, vendido, quanto que eu já faturei? 18.120. Pedidos em aberto, 7.680, que é o quanto eu ainda tenho para fechar. Se eu clicar no aberto de novo, aí ele não está separando nenhum status de pedido. Total movimentado, 26.760. Então, a ideia do dashboard interativo é essa. Quando você tem uma coluna, faz referência a outra tabela, consegue fazer um dashboard interativo para uma referência, conversar com a referência dela lá do outro lado da tabela. Bom, é assim que você constrói um sistema com um dashboard interativo. É assim que você constrói um dashboard com gráficos também para visualizar melhor seus dados. Espero que vocês tenham acompanhado, conseguido montar tudo por aí. Essa aula tenha sido legal. Agora, considerações finais por aí. Bom, pessoal, com isso nós concluímos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe por aqui. Agora você já consegue criar os seus próprios dashboards e incluir seus próprios gráficos lá dentro. E isso vai trazer o seu aplicativo para um outro nível. É muito melhor para você visualizar grandes dados, grandes quantidades de dados, na verdade, e isso facilita muito no dia a dia da gestão empresarial e da gestão do seu negócio. E mesmo que você não tenha um negócio, se você está fazendo um aplicativo para uso pessoal, isso também ajuda muito para você poder gerenciar os seus dados de maneira bem mais dinâmica ou visual. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de verificar a promoção que a gente tem aqui na descrição do vídeo e até mais!